Olá, bem-vindos a todos e todas à continuidade do webinar com o professor Wilson Tadeu a respeito do saneamento rural. Nesta segunda parte, o professor Wilson vai tratar das abordagens sociais, mobilização e capacitação nesta temática do saneamento rural. Professor Wilson, com a palavra. Obrigado, viu, professor José Carlos? É o seguinte, particularmente essa parte social é um tema que eu adoro, né? Eu acho que assim muito legal, muito interessante. Quando eu comecei a trabalhar com saneamento rural, lá em 2002, quando eu entrei na Embrapa, a gente estava focado muito na questão tecnológica. Então, a gente desenvolveu algumas soluções tecnológicas, né, sistemas descentralizados de tratamento para a área rural, né, tratamento de água, esgoto, cloração, né, que eu vou comentar em algumas aulas aqui para frente, né, que são a fossa biodigestora, o jardim filtrante e o clorador, Embrapa. Então a gente se preocupou muito e na época o pesquisador Antônio Pereira de Novaes, que foi quem desenvolveu algumas dessas soluções, ele já saudoso, né, Novaes, ele pegava e falava sempre assim: não adianta a gente pegar, desenvolver e colocar na prateleira, a gente tem que comunicar. Tá, então tá bom. Aí a gente partiu para alguns processos de capacitação, né? A gente a gente começou a ir para o campo, fazer capacitações, tanto para pessoal, tanto para o agricultor, para o beneficiário, para o potencial beneficiário, quanto para também profissionais. A gente fez cursos, algumas capacitações rápidas para esse público, mas o que a gente observou lá atrás, lá no começo, é que é o seguinte: a gente pegava, fazia essas instalações, né, de unidades de saneamento, e aí depois de um tempo voltava lá, as coisas meio que eram abandonadas, tal, né? E aí a gente ia conversar com o pessoal, a gente percebia que eles não perceberam muito bem qual que era o problema. Como eu tinha comentado com vocês no outro webinar, muitas vezes a gente fala que a qualidade da água está um pouquinho borradinha aqui vai pegar melhor, que a qualidade da água, muitas vezes para esse pessoal está relacionado simplesmente à transparência dela, as características organolépticas, né? Cor, sabor, odor. Então, quer dizer, muitas vezes a gente falar de saneamento rural, da necessidade, por exemplo, de clorar a água, para esse povo não fazia sentido, porque na cabeça deles a água deles era boa, não precisava de nada disso, inclusive ia trazer um gosto ruim de cloro, aquele gosto da água da cidade que o povo da roça tanto reclama. Então, a partir daí, a gente começou a notar que, naquela época já, e depois, né, os nossos estudos, nosso trabalho, a gente foi evoluindo muito nisso, no sentido de mostrar a necessidade que os aspectos sociais sejam bem trabalhados antes, durante e depois de um processo relacionado de um projeto de saneamento básico rural. Então, começando pela questão primeira, é que é o seguinte: o povo tem que entender o problema. Se o pessoal não reconhecer que a falta de saneamento básico na sua propriedade, seja para água, esgoto e também coleta de lixo, apesar de eu não estar tratando aqui das questões de resíduos sólidos, mas inclusive também aspectos relacionados, né, à coleta e destinação adequada dos resíduos sólidos gerados ali na propriedade. Se eles não perceberem que isso não é um problema, nada vai acontecer, porque enquanto a gente estiver atuando num projeto com essa população, vai funcionar. Depois que o projeto acabar e a gente partir para fazer outros trabalhos, a tendência, se a gente não tomar cuidado, eles abandonarem. Pois bem, então o que a gente precisa fazer, né, com essa, assim, do ponto de vista da sensibilização, umas coisas que a gente recomenda que sejam feitas. Primeira coisa é o seguinte: a gente tem que sentar com a comunidade. Né? A gente tem que sentar primeiro com as lideranças da comunidade. A gente tem que entender, a gente tem que ouvir essas lideranças. Essa liderança, ela tem que encontrar na gente um parceiro, e não alguém que eles nunca viram, que chegou, quer resolver um problema que eles nem sabem se tem.
Então, quer dizer, a gente tem que chegar a conversar com essas lideranças, explicar, escutá-los, ver como, do ponto de vista sanitário, afinal de contas, quais são as rotinas deles? Tem muita doença ali naquela região? Quais são as doenças? O que está acontecendo? Né? Como que é a qualidade da água deles? Como é que é a percepção que eles têm da água? Quais que são as fontes de água? O que eles fazem com o esgoto? Então, todas essas informações a gente são importantes. Quais são as demandas deles? Entender. Aí também uma outra coisa importante que a gente tem que fazer é um diagnóstico. A gente tem que fazer um bom diagnóstico da situação. Então, quantas famílias são? Quais as famílias têm crianças? Quais as famílias têm pessoas mais velhas? Né, que são as mais afetadas pela falta de saneamento, pelas doenças, né, relacionadas à falta de saneamento. Qual o número de famílias? Algumas residências têm ou nenhuma tem tratamento de água? Alguma tem tratamento de esgoto? Se existe, o que é feito? Como é feito? Né? Inclusive, nessas conversas, nesses diagnósticos, é muito importante vocês conversarem com mulheres, porque são as mulheres, quando a gente fala principalmente de doença, né? As mulheres, infelizmente, no Brasil, mas não só no Brasil, mas em todo mundo, elas são sobrecarregadas quando pessoas da família estão adoentadas, porque geralmente é a mulher que faz, né, o cuidado ali, né, na residência. Então, quando você conversa com as mulheres, elas participam, é muito mais, elas vão se sentir primeiro mais privilegiadas, mais participantes do processo, e elas têm um interesse direto em fazer com que doenças relacionadas à falta de saúde, de saneamento, sejam resolvidas dentro ali daquela comunidade. Beleza, então conversar com a mulher, então não só conversar com o homem. O homem geralmente é mais, como é que eu vou dizer, ele é menos sensível a esse aspecto de saúde familiar. Inclusive, uma coisa, assim, eu já cheguei a ir em comunidade e falar assim, aí o marido lá da residência, o pai, chegou a falar assim, vem cá conhecer meus barrigudinhos. Realmente, eu tinha uns filhinhos barrigudinhos, com verminose, nitidamente, e ele não tinha a menor vergonha de falar que os filhos dele eram barrigudinho, porque na cabeça dele isso é algo absolutamente normal, quando a gente sabe que não é. Então, conversar, quando a gente está fazendo essas conversas, é fundamental que a mulher esteja presente nessa discussão e para, inclusive, tê-las conosco, né, nesses processos. Existe um aspecto fundamental que é a questão da linguagem. A linguagem, não adianta, a gente tem técnicos, né, nós que somos técnicos, a gente tem a tendência de repetir o nosso formato técnico de fala para todo mundo, até como uma forma de, muitas vezes, de mostrar que, olha, eu sou conhecedor do tema. Só que se a gente quer falar, né, tratar de um assunto social, de um tema social, como é o saneamento básico rural, a gente tem que saber resolver a linguagem, transformar a linguagem para aquilo que a gente chama de linguagem cidadã. E uma linguagem cidadã adequada à característica daquela comunidade. Se você está falando, por exemplo, com uma comunidade de assentados, a gente sabe, por exemplo, infelizmente, que muito assentado é semi-analfabeto ou analfabeto funcional. Então, quer dizer, a gente tem que tomar muito cuidado com o tecniquez, tem que ser muito direto, né? Tem que ser direto. O problema é esse, a gente faz assim, se resolve desse jeito, e olha, vamos fazer junto, né? Então a gente tem que resumir, transformar e dar exemplo, e muito exemplo, né? É fundamental para que a mensagem ela consiga ser absorvida, porque se a gente for com muito termo técnico, corre o risco deles, muitas vezes, inclusive, alguns de vocês provavelmente já trabalhou em comunidades, muitas vezes a pessoa que está conversando com você, ele às vezes não está entendendo nada, mas ele tem vergonha de falar para você que não está entendendo. Né? Então, quer dizer, e pronto, está errado, já começou errado. Então a gente tem que simplificar. Se você está falando, por exemplo, com uma comunidade quilombola, isso também já aconteceu comigo, a gente pegar e conversar nessa comunidade, e aí a gente estava falando de fazer um sistema de captação de água, né, para a comunidade, utilizando uma nascente que eles tinham, ali no Vale do Ribeira.
E aí o que aconteceu? Falou, não, a gente tem essa nascente aqui e tal, aqui é perfeito para instalar. Aí o pessoal da comunidade, né, que estava, o rapaz da comunidade que estava entrando com a gente, falou assim, não, aqui para nós não pode, porque aqui é uma área de Herê, que é uma área lá de uma entidade, de uma deidade deles, e aqui não, aqui é um canto sagrado nosso, a gente não pode fazer. Tecnicamente falando, o lugar era perfeito, mas não podia fazer, simplesmente. E se a gente pega, vai, como engenheiro, como técnico, e vai chegar lá e falar, não, é aqui que tem que ser, acabou, pronto, você já criou uma disposição com a comunidade logo do começo. Então, a gente tem que saber entender essas sutilezas, inclusive. O material de divulgação que a gente está trabalhando também tem que ser um material de linguagem simplificada, tal. Claro, existem diferentes materiais de divulgação. A gente faz texto científico aqui na Embrapa, né? A gente faz desde texto científico até revista em quadrinhos, né? Para atingir, inclusive, o público infanto-juvenil. Né? Então, porque também o público infanto-juvenil é importante que compreendam também, porque muitas vezes eles são bons drivers, eles cobram os pais deles para que a situação seja alterada de uma maneira familiar, mas a criança ela tem muito poder de influência sobre seus pais. Então, quer dizer, a linguagem, o documento que a gente vai trabalhar, inclusive, de comunicação, e as formas, às vezes vídeos também, como eu falei, revistas em quadrinho, documentos simplificados de linguagem, tudo isso a gente consegue produzir e deve produzir de uma maneira que atinja, para que sensibilize aquela população. E, obviamente, né, a tecnologia que vai ser utilizada ela tem que ser adequada para resolver aquele problema. Não adianta a gente tentar forçar uma tecnologia que para ele não faça sentido. Então, às vezes, pode até ser bom, né? Às vezes a tecnologia pode até ser muito boa, mas eles simplesmente acham que não vai funcionar por uma questão de logística, de rotina deles, né? Que eles acham que eles precisam de uma outra solução, que eles precisam mais. Então, para ter uma ideia, então, por exemplo, a gente trabalha com a fossa séptica biodigestora, que é uma tecnologia simplificada, né, um tratamento secundário de tratamento de esgoto, e aí que a gente um sistema simplificado, inclusive que a gente recomenda depois que seja feito o reuso com alguns critérios, né, do efluente tratado. Mas aí o que acontece? Às vezes falam, não, eu não quero essa daí, eu quero, por exemplo, montar um círculo de bananeiras, eu quero montar um tanque de evapotranspiração, que eu acho que é melhor para mim, vai funcionar. Então, quer dizer, não adianta eu forçar aquilo que eu quero, porque eles não vão querer isso, eles querem outra coisa, eles desejam outra coisa. Então, tá bom, isso também tem que ser respeitado. Então, tudo isso que eu estou falando, que a gente tem que buscar o tal do engajamento. Se não tiver engajamento da comunidade, de uma maneira geral, a gente começou errado dentro desse projeto. E aí, a partir do momento que a gente tem esse engajamento que a gente obteve, aí a gente entra nos aspectos de capacitação. Então, aí, de novo, a capacitação tem que ser em linguagem adequada, a tecnologia tem que ser adequada, que já foi, inclusive, discutida com a comunidade, né? Para que fala, não, é isso mesmo que a gente deseja. Se é uma tecnologia descentralizada, é uma decisão que cabe mais a cada morador. Se é uma tecnologia centralizada para uma pequena comunidade, tem que se pensar como é que vai ser feita depois a gestão desse sistema centralizado, quem que vai cuidar disso. E aí, inclusive, dentro dessas capacitações, a gente fazer uma instalação coletiva, e aí entra a mobilização social. Né? Vamos fazer junto, vamos construir. Ó, gente, é assim, assado, pá, pá, pá. Olha, vamos fazer junto. A gente vai precisar de tanto tempo para fazer isso. Chama a galera, vamos fazer junto, estamos lá junto, tira as dúvidas dele na hora. Ó, a gente vai fazer assim, 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 e bota o povo para cavar, para fazer. Se tiver alguma alvenaria, já vai alguém fazendo. Sempre tem alguém que é mais disposto a cavar, sempre tem alguém que gosta mais de fazer alvenaria, da parte de hidráulica. Vai correndo, vamos fazendo tudo junto e vamos discutindo. No final, a gente consegue finalizar, ter o negócio pronto. E aí, as pessoas, com essa coisa do ver para crer, elas começam a entender melhor que fazer saneamento não é nenhum bicho de 7 cabeças, que dá para fazer. Né? E isso é importante. Né? Então,
Por que tudo isso também é necessário? Porque a gente tem que imaginar que, ao final, a operação cotidiana daqueles sistemas vai ser feita pelo beneficiário ou pela comunidade, né? Na grande maioria dos casos. Então, se eles não estiverem sensibilizados e capacitados, a tendência é abandonar com o passar dos anos, com o passar dos tempos. Então, vamos pegar, fazer essa capacitação, fazer a coisa acontecer, fazer as pessoas entenderem, e aí, para que, então, do ponto de vista comunitário, né, a gente está num bom caminho para que faça a perenização dos serviços. Só lembrando que a gestão é uma parte coletiva, não é só do beneficiário nem só da comunidade. Mas essa questão da gestão eu vou deixar para o próximo webinar para que a gente continue conversando e ouvindo. Acho que é isso, professor. E, professor Wilson, eu estava pensando também no seguinte, que aplica-se tudo que foi dito aqui para as comunidades indígenas e as comunidades ribeirinhas, não é? Porque quando nós falamos em saneamento rural, nós também não podemos esquecer, né, das comunidades indígenas, das comunidades ribeirinhas, que, sob o meu ponto de vista, padecem da mesma situação, ou mais grave ainda, não é mesmo? Exatamente. Eu acho que a gente, inclusive, a gente tem falado muito de saneamento básico rural e comunidades isoladas, né? Porque, sem dúvida, os problemas são os mesmos quando não são piores. E aí entram também, de novo, aspectos culturais, né? Então, existem aspectos técnicos, quando você está trabalhando, por exemplo, com comunidade ribeirinha, por exemplo, lá na região de Macapá, né? A gente já fez trabalho lá com o pessoal. Para quem conhece, por exemplo, Macapá, é uma área de estuário do Rio Amazonas que está sob influência da maré do oceano. Então, 2 vezes por dia, tem área que fica completamente alagada e 2 vezes por dia fica abaixo. Não adianta você pegar, querer instalar um sistema de saneamento no solo, porque senão vai ficar inundado todo dia. Então, como é que a gente adapta isso? Inclusive, a gente fez um trabalho junto com o pessoal da Embrapa Amapá, justamente para desenvolver sistema de tratamento de esgoto para quem vive em áreas de palafita. Né? Necessário. Mas veja bem, olha como é a dificuldade. A água que eles coletam é a água do próprio rio, do próprio igarapé. E aí, inclusive, tem um aspecto que é cultural lá, que eles falam o seguinte: água boa, né, é a água quando a maré está subindo. Quando a maré está subindo, é água limpa. Eles coletam a água, aí eles fazem algum tratamento mínimo e utilizam aquela água do igarapé. Mas a água, quando está baixando, não. Aí já é água suja que vem com o esgoto das casas, que vem com as fezes, né, com o resíduo das residências. Quando a gente sabe, gente, que não é assim, né? A água está subindo, ela está arrastando, né, micro-organismos, resíduos. Tanto a água está subindo quanto está descendo. Então, quer dizer, tem até aspectos para fazer essa população compreender que não é bem assim. Do ponto de vista indígena, inclusive, bem lembrado, tem um aspecto social que é importante, né? Porque, por exemplo, o indígena está acostumado a defecar de cócoras, né? Então, porque é um povo nômade, muitas vezes nômade, caçador-coletor, né? Claro, já existe muita comunidade que também tem roça, não é só mais, né? Mas eles, culturalmente, eles defecam de cócoras. Então, aí o que acontece? Se você perguntar para esses povos que estão acostumados a defecar de cócoras, se você montar um banheiro com vaso sanitário, como esse que a gente usa na área urbana, pode ser que não seja bem aceito. Porque, porque isso eu já ouvi falar, né, inclusive de indígena, que fala assim, principalmente mulher tem nojo de encostar, né, o bumbum no local que ela está defecando, que ela acha que defecar de cócoras é mais higiênico. Então, quer dizer, às vezes você tem que trabalhar com aqueles vasos que são de chão, de piso, né? Mas tudo isso, de novo, tem que ser conversado com a comunidade. Se a gente não escutar as demandas dele, o que eles estão querendo, vai dar problema. Eu já vi foto de banheiro instalado em comunidade indígena que virou galinheiro, porque o vaso sanitário é um excelente ninho para galinha, ela virou um galinheiro e virou uma casa para guardar ferramenta, né? Por quê? Porque a população, primeiro, não foi escutada do que eles queriam e, segundo, não foi sensibilizada adequadamente. Então, Isso, com certeza, a gente tem que trabalhar muita coisa do ponto de vista social com essa população. certeza. E o importante, não é, é que a Embrapa desenvolve um papel significativo, né, de ajuda tecnológica
para todas as comunidades, não é? Mas isso fica para o nosso próximo vídeo, não é? Nosso próximo webinar. Convido a todos para assistir na sequência o próximo webinar com o professor Wilson, que nós vamos tratar do tema gestão após instalação de tecnologias. Até breve. Valeu, até mais.